Existem crimes que chocam o público no momento em que vêm à tona. Existem crimes que causam indignação coletiva, revolta, comoção nacional. Mas há um tipo de história ainda mais perturbadora, aquelas que não apenas chocam a sociedade, mas deixam investigadores experientes, treinados para lidar com o pior do ser humano, completamente abalados. São casos que ultrapassam a linha do que é considerado suportável, não apenas pela violência em si, mas pela frieza, pelo tempo, pelo silêncio e pelas falhas humanas que permitiram que tudo acontecesse. Quando um investigador entra em uma cena de crime, ele carrega consigo anos de experiência. Já viu corpos, já ouviu confissões, já analisou mentiras e justificativas absurdas. Mas há momentos em que algo foge do padrão. Algo no ambiente causa desconforto imediato. Não é algo visível de forma óbvia. É uma sensação. Um detalhe fora do lugar. Um silêncio pesado demais. Uma ausência que grita mais alto do que qualquer evidência explícita. Essas histórias costumam começar de maneira simples. Um desaparecimento tratado como rotineiro. Uma denúncia que não recebe a devida atenção. Um registro arquivado por falta de provas. No papel, tudo parece comum. Mas, com o passar do tempo, as peças começam a se encaixar de forma perturbadora. E quando isso acontece, a sensação entre os investigadores é quase sempre a mesma: isso poderia ter sido evitado. Em um desses casos, o primeiro chamado não indicava nada fora do normal. Uma pessoa que não retornou para casa. Nenhum sinal claro de violência. Nenhuma testemunha direta. A investigação inicial foi lenta, burocrática, fria. Dias se passaram. Depois semanas. O caso esfriou. Mas algo permanecia incomodando um dos investigadores envolvidos. Ele relatou mais tarde que, desde o início, sentia que havia algo errado na forma como tudo estava sendo tratado. Pequenos detalhes não batiam. Relatos vagos demais. Horários imprecisos. Pessoas que diziam não lembrar. Anos depois, uma nova informação surgiu quase por acaso. Um depoimento tardio. Um documento esquecido. Um erro mínimo, mas suficiente para reabrir tudo. Quando os investigadores retornaram ao caso, perceberam que a verdade havia sido enterrada sob camadas de negligência. O choque não veio apenas pelo que foi descoberto, mas pelo tempo que aquilo ficou oculto. O que mais abalou a equipe foi perceber que o responsável não agiu por impulso. Não foi um surto. Não foi um momento isolado. Tudo indicava planejamento, controle e uma ausência completa de empatia. O agressor teve tempo. Tempo para pensar, para agir, para apagar rastros. Tempo para voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Esse detalhe costuma ser um dos mais perturbadores para quem investiga. A noção de que alguém conseguiu seguir vivendo normalmente após causar tamanho sofrimento. Em outro caso, o que chocou não foi apenas o crime final, mas a sequência de eventos que o antecedeu. Sinais claros de que algo estava errado surgiram muito antes do desfecho. Pessoas próximas perceberam mudanças de comportamento. Houve relatos, denúncias informais, alertas ignorados. Tudo isso foi registrado de alguma forma, mas jamais tratado com a seriedade necessária. Quando a investigação avançou, os investigadores se depararam com um histórico extenso de falhas. Cada etapa revelava uma oportunidade perdida de intervenção. Cada documento analisado trazia uma sensação crescente de impotência. Não se tratava apenas de encontrar o culpado, mas de entender como o sistema falhou repetidas vezes. Há crimes que não chocam apenas pelo ato cometido, mas pelo sofrimento prolongado envolvido. Situações em que a violência não acontece de uma só vez, mas se constrói lentamente, dia após dia. Para os investigadores, esses são os casos mais difíceis de suportar emocionalmente. Não existe apenas uma vítima, existe um processo inteiro de destruição. Alguns investigadores relataram que, ao analisar esse tipo de caso, sentiam como se estivessem lendo algo que não deveria existir. Os relatos eram tão perturbadores que muitos detalhes precisaram ser omitidos dos relatórios oficiais. Não por censura, mas por humanidade. Nem tudo precisa ser dito para ser entendido.
Em determinados momentos da investigação, a equipe se viu diante de uma pergunta inquietante: como ninguém percebeu antes? A resposta, quase sempre, é desconfortável. As pessoas perceberam, mas escolheram não agir. Por medo, por comodismo, por descrença. Esse é um dos aspectos mais difíceis de aceitar. A crueldade não se manifesta sozinha. Ela cresce em ambientes onde o silêncio é permitido. Outro caso que chocou profundamente os investigadores envolveu a descoberta tardia de um padrão. Inicialmente, os eventos pareciam desconexos. Ocorrências isoladas em diferentes locais, em momentos distintos. Mas quando alguém decidiu revisitar arquivos antigos, uma sequência começou a se formar. Datas, horários, comportamentos repetidos. O padrão estava ali o tempo todo, invisível apenas porque ninguém havia parado para observar. Quando o padrão foi finalmente reconhecido, a sensação foi descrita como um soco no estômago. Não apenas por aquilo que havia sido feito, mas pela dimensão do que ainda poderia ter acontecido se o erro não tivesse sido percebido naquele momento. Alguns investigadores afirmaram que aquele foi o ponto em que perderam qualquer ilusão sobre limites morais. Há também os casos em que o criminoso não se encaixa em nenhum perfil conhecido. Não apresenta histórico violento. Não possui antecedentes. Não demonstra comportamento agressivo. Pelo contrário, é visto como alguém comum, até simpático. Esse tipo de descoberta costuma ser devastador para investigadores, pois desmonta completamente a ideia de que o mal é sempre visível. Quando a verdade finalmente emerge nesses casos, ela costuma atingir não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a comunidade. Pessoas passam a revisitar memórias, conversas, encontros. A pergunta que ecoa é sempre a mesma: como não percebemos? Para os investigadores, lidar com essa culpa coletiva é quase tão pesado quanto lidar com o crime em si. Em uma investigação particularmente chocante, o que mais perturbou a equipe foi a frieza demonstrada durante os depoimentos. O responsável não demonstrava arrependimento. Não havia emoção. Não havia justificativa plausível. Apenas respostas calculadas, pausadas, quase ensaiadas. Para investigadores experientes, isso é um sinal alarmante. Não se trata apenas de alguém que cometeu um crime, mas de alguém que não reconhece o impacto de suas ações. Alguns investigadores relataram que, após esse caso, passaram a questionar sua própria capacidade de julgamento. Anos de experiência pareciam insuficientes diante de tamanha ausência de humanidade. O crime não apenas deixou vítimas, mas também cicatrizes profundas em quem tentou buscar justiça. Outro elemento comum nessas histórias é a burocracia. Processos lentos. Documentos extraviados. Decisões adiadas. Cada atraso contribui para que a verdade se afaste ainda mais. Quando finalmente se chega a uma conclusão, ela vem acompanhada de uma sensação amarga: tarde demais. Há investigações que se estendem por décadas. Algumas são reabertas apenas quando todos os envolvidos diretos já se foram. Nesses casos, a busca pela verdade deixa de ser uma tentativa de justiça imediata e se torna um registro histórico. Uma forma de reconhecer que algo falhou gravemente. Em determinados momentos, os investigadores se deparam com algo ainda mais perturbador: a normalização do horror. Casos tão graves acabam sendo tratados como números, estatísticas, arquivos. Esse processo de desumanização é perigoso. Ele permite que atrocidades sejam esquecidas com mais facilidade. Essas histórias revelam um padrão inquietante. A crueldade humana raramente surge de forma isolada. Ela se desenvolve em ambientes permissivos, onde pequenas violências são toleradas, onde alertas são ignorados, onde o desconforto é abafado em nome da normalidade. Para muitos investigadores, o momento mais difícil não é a descoberta do crime, mas o contato com os familiares das vítimas. Explicar o que aconteceu, ouvir perguntas sem resposta, lidar com a dor de quem nunca terá um encerramento completo. Nenhuma investigação prepara alguém para isso. Ao final de cada um desses casos, resta uma sensação incômoda. A de que a justiça, mesmo quando acontece, é insuficiente. Não apaga o sofrimento. Não devolve o tempo. Não corrige as falhas que permitiram tudo aquilo.
Essas histórias chocaram investigadores porque expõem algo que ninguém gosta de admitir: que o mal não é exceção. Ele é uma possibilidade constante. E que, muitas vezes, ele vence não pela força, mas pela omissão. Se você chegou até aqui, é porque essas histórias também te impactaram de alguma forma. Talvez pela brutalidade. Talvez pelo silêncio. Talvez pela sensação de que tudo poderia ter sido diferente. Agora eu quero saber, qual desses elementos mais te chocou? Foi a frieza? O tempo? As falhas humanas? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião, curta o vídeo para apoiar o canal e se inscreva para continuar acompanhando histórias reais que desafiaram até aqueles que achavam que já tinham visto de tudo.